Deus. Glórias a Deus. Jesus é bom E o diabo não presta. Promessa de Deus é o quê? Pega o gato de porta virada. Ele não está sabendo ainda disso. Já fala 2 anos na igreja. Não estão firmes na promessa, não. Estão cantando sem estar firme. Promessa de Deus é prego batido e ponta virada. Não tem que arranque nem desfaça. O que Deus determinou está determinado e assim será feito. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos. Quero falar para a igreja que estou, em verdade, muito alegre, porque fui ao monte na sexta-feira, orei por todos e foi algo do céu ali. Deus fez presente naquele local e eu saí abastecido, cheio do poder e da unção do Senhor daquele local. Eu cheguei em casa no outro dia e ainda estava sentindo aquela presença, aquela alegria. E tinham problemas, mas a alegria estava maior do que os problemas. Porque temos que dizer para o nosso Deus, não o nosso problema, mas dizer para o problema o tamanho do nosso Deus. Às vezes a gente coloca o nosso problema maior do que o nosso Deus. E não tem nada maior do que o nosso Deus. E eu fui naquele monte, o caderno de oração estava com o Deison ali na mão. E orei por todos os pedidos. Não li, mas apresentei, orei por família, orei para libertar de vícios, orei por libertação espiritual, orei por conversão, orei principalmente pela saúde da igreja, porque tem muita gente que se encontra enfermo. Então nós fizemos uma oração ali naquele monte, encerramos próximo à meia-noite, escutamos o final do culto e viemos para casa. Eu quero dizer para você que na próxima sexta-feira estaremos ali de novo. Eu estou programando ir no sábado para um outro local também, passar a noite inteira orando. Não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena. Então eu vou estar ali, possivelmente, lá no Cabo, orando da sexta para o sábado, no Monte dos Guararapes. E se Deus assim permitir também, estarei no sábado para o domingo, orando pela minha e pela sua vida, para Deus fazer algo o qual nós temos apresentado diante do altar dele. Amém? A irmã está nos visitando, tem aquela irmãzinha ali, não é? A senhora é a primeira vez que está aqui? Já veio, a segunda vez já, né? Amém. Veio de domingo já? Já tinha vindo domingo, não é? Amém, então. Então, não tem ninguém que está nos visitando nessa noite. Existem algumas pessoas que estão viajando na igreja por conta do feriadão e a gente está vendo que alguns outros faltaram por algum motivo particular e eu peço que a igreja fique em pé nesse momento para nós orarmos por essas pessoas que não puderam vir para a igreja por algum motivo. Deus sabe todas as coisas. Vamos orar por essas pessoas que não puderam vir para a igreja. Senhor Deus, na sua presença, Pai, te entregamos cada um, Senhor, que não pôde vir para esta igreja, Senhor. Senhor, te apresentamos, ó Pai, no teu altar cada pessoa que está viajando, cada pessoa que está em alguma outra atividade, Senhor, trabalhando, que não pôde chegar à tua casa hoje. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor proteja cada um, Senhor, aonde quer que estejam, Pai. Envia, Senhor, os teus anjos àqueles locais. Envia, Senhor, os teus anjos protegendo, livrando de todo mal, Senhor. Livrando o teu povo, Senhor, das setas do inimigo, das ciladas, ó Pai, de Satanás que tem armado para destruir a tua igreja, Senhor. Deus, liberta, Senhor, aqueles que ainda estão, Senhor, presos e cativos, ó Pai, na garra do diabo, que não quer vir para a igreja, Senhor, por qualquer problema, que não quer vir para a igreja, Senhor, por alguma situação, meu Pai. Senhor, apresente-se, Pai, eu te peço a eles e mostre quão grande o Senhor é, meu Senhor. Quão grande o Senhor é, Deus. Que o Senhor é mais importante do que todas as coisas na terra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Senhor, fica conosco nesta noite. Ajuda aqueles que não vieram e nos ajuda também nesta noite, Pai, a trazer uma palavra da tua parte,
para a igreja, Senhor. Em nome de Jesus, já te oro e já te peço, ó Pai, da tua parte, uma porção, Pai. Uma porção, Pai, da tua parte. Derrama sobre a minha cabeça, Senhor, o óleo da unção, Senhor, vindo do altar. Deus, peço, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, o anjo, Senhor, para trazer, Senhor, o óleo. Derrame sobre mim neste momento, Senhor. Unja, Senhor, a minha boca. Unja, Senhor, a minha mente, Senhor, para que eu fale palavras que convêm, Senhor, a ti. Palavras que convêm para a tua igreja, que não seja eu falando, Senhor, mas que seja o próprio Deus, o Senhor, Espírito Santo de Deus falando para a tua igreja. Em nome de Jesus eu te oro nesta noite. Amém. Amém. Pega a sua espada, abra em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, versículo do 1 ao 12. Quando você está abrindo a sua Bíblia, eu quero fazer uma menção ao louvor da igreja. Está uma verdadeira bênção. Tem que falar isso em público, porque o louvor tem crescido, principalmente na graça de Deus, tem crescido espiritualmente, está entrosado, estão tocando de acordo com o que Deus tem colocado na sua casa, com ordem, com decência. E eu quero louvar a Deus pela vida de cada integrante do louvor que tem se esforçado para estar aqui na igreja. Para quem não sabe, as segundas, quartas e sextas-feiras, o musical, o instrumental da igreja está aqui ensaiando. Nas terças-feiras estão na igreja, também já tocando para o Senhor. Na quinta-feira também. Então, de segunda praticamente a domingo estão na igreja todos os dias da noite. Então isso é uma bênção. Isso não é algo para se desprezar, mas para se valorizar. Então agradeço a Deus pela palavra que o Mizinho também deu nesta noite. O Mizinho está parecendo um pastor. Um obreiro já é um obreiro de Deus, mas está parecendo um pastor, porque ele tem uma palavra que tem tudo a ver com a palavra da noite. Deus usou o coração do Mizinho nesta noite para já trazer uma parte, uma porção da palavra para a igreja. Então eu louvo a Deus, que o louvor continue assim em nome de Jesus, com compromisso, com seriedade na casa do Senhor. Meus irmãos, todos abriram a palavra de Deus, Gênesis capítulo 22, amém? Amém. Diz o seguinte, então, a palavra de Deus: e aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai da terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abaldou o jumento, e o tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aleluia! E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Aleluia! Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou
bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não negaste o teu filho, o teu único filho. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Poder sentar, meus amados. Glória a Deus. Deus, Ele é grande. Quem tem filho ou filha sabe das dificuldades que é para criar um ser tão frágil desde o seu nascimento, tão pequeno, tão indefeso, tão inocente. Quem sabe, quem tem filho sabe que é uma alegria inenarrável, imensurável, quando uma mulher consegue gerar e dar luz. Quem tem filho sabe a alegria que o homem sente quando a sua esposa ela diz que está grávida, porque a gravidez ela é uma soma de uma união, onde o produto do amor daquela união é exatamente aquele filho. Entenda que o filho, para nascer, existem vários fatores envolvidos. Existe um casamento instituído, existe uma fidelidade vista, porque a mulher ela é muito sábia e ela não vai ter filho com qualquer homem. Uma mulher de Deus não tem filho com qualquer homem, tem filho com seu esposo e permanece fiel e firme até o final. Glórias a Deus. O casamento em si já é algo onde as pessoas aprendem a conviver mutuamente, a ceder. Então existia toda uma história envolvida para que aquele filho fosse gerado. Mas observe que eu estou falando de um casal jovem, de um casal, de uma mulher e um homem que está na flor da idade, como assim falamos. Como assim é normal engravidar? Você imagina que uma mulher, quando passa dos 30 anos, já começa a sua parte biológica a complicar fisiológica, porque existe uma idade limite para que ela possa gerar um filho saudável. Então você, agora transportando esse pensamento para Abraão e para Sara. Abraão, já um senhor de idade, que ouve o chamado de Deus com 75 anos e sai da sua terra e da sua parentela para servir ao único Deus. Entenda que a terra que Abraão habitava era a Mesopotâmia, e a Mesopotâmia era uma terra onde era o costume religioso ser politeísta, ou seja, se adoravam vários e vários deuses. E Abraão já foi ali tirado da sua terra e colocado em uma terra que ele não sabia para onde ia, porque Deus disse: olha, vai para onde eu te mostrarei, mas não disse o nome, apenas se guiando Abraão. E Abraão, pela fé que ele teve em Deus, uma fé que eu acho, meu irmão, muito maravilhosa, porque eu e você temos fé em Deus, é até mais fácil, porque hoje a gente tem a palavra de Deus, a gente tem a Bíblia, a gente tem testemunhos, a gente tem vida de pessoas que podem dizer: olha, eu sigo um Deus verdadeiro e ele fez isso na minha vida. Mas Abraão não tinha essa experiência com Deus, mas ele resolveu crer na voz do Senhor. E a história de Abraão começa aí, porque ele resolveu crer em Deus. Imagine agora você, irmão e irmã, ouvir a voz de um Deus que você não conhece e acreditar e deixar o seu emprego, deixar a sua casa, deixar o seu concurso público, deixar o seu carro na sua empresa e dizer: eu vou agora com a minha esposa e meus filhos e a minha parentela para um lugar que eu não sei aonde é, e alguém falou comigo, um Deus falou comigo e disse para eu ir, eu vou. É algo que soa uma leve loucura. Soa uma leve loucura. Porque quem em seu estado normal, se for agir pela razão, a gente não quer, às vezes, renunciar a nada.
não quer renunciar nem nosso tempo, quanto mais renunciar toda a sua vida em prol de um Deus que você estava acabando de conhecer. E Abraão, ele, meu irmão e minha irmã, ele ouviu e ele creu. E isto foi imputado a Abraão como justiça. O fundamento da fé cristã começa exatamente neste versículo. Abraão creu e isto foi imputado por justiça. Por isso que quem crê em Jesus é justificado ou justo. Então não vem a salvação pelas obras, mas vem a salvação pela fé. Por você crer, Deus faz algo tremendo na sua vida. Então eu comecei a analisar o texto, meu irmão, e comecei a trazer para a minha vida. Eu comecei a observar que Abraão, quando Deus tirou ele da sua terra e da sua parentela, Deus tinha feito promessas a Abraão, que de Abraão todas as famílias da terra seriam benditas, e que dele se faria uma grande nação. Mas Abraão já era um senhor de idade. Me diga, na sua faculdade mental, onde é que um senhor de idade de 75 anos, onde é que uma senhora já de idade avançada vai gerar um filho? Como é que pode isso acontecer? E como é que Deus faz uma promessa dessa a Abraão? Já não bastava Deus ter dito a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. E ele vai atrás. Já não bastava Deus ter dito isso. Deus disse: olha, eu ainda vou te dar um filho nessa tua idade. Diga sinceramente, você ia crer numa promessa dessa, meu irmão? Você ia crer numa promessa dessa, minha irmã? É por isso que talvez Sara tenha sorrido na hora que Deus disse que ia dar um filho a ela. Porque ela disse: eu acho que eu estou ficando caduca pela minha idade. E eu penso que ela pensou assim. Não está na palavra de Deus. Mas é algo, meu irmão, difícil de você conceber. A não ser, e aí é onde vai a lição, que a sua fé seja muito maior do que os seus interesses pessoais. Se a sua fé for muito maior do que os seus interesses pessoais, você alcança a promessa de Deus na sua vida. Aleluia! Abraão e Sara estavam naquele deserto e andaram por muitos lugares. E Deus, de repente, através do milagre, fez com que Sara engravidasse e voltasse ao costume de mulher com Abraão. E Sara engravidou e concebeu e nasceu Isaac. Mas antes já tinha gerado o Ismael, porque eles creram na promessa. Mas o homem às vezes é falho, o homem às vezes quer fazer uma arrumadinha, quer ajudar Deus a resolver as coisas. Deus não precisa de ajuda de ninguém. Deus, ele diz: eu sou o que sou. Quando Deus diz eu sou o que sou, você tem que descansar no Senhor e confiar que Ele vai fazer todas as coisas que Ele prometeu. Às vezes a gente não quer confiar no que Deus tem prometido, no que Deus tem falado. Às vezes a gente quer ajudar, dar uma forcinha a Deus, e nessa forcinha a gente acaba cometendo erros. Ei, Deus está dizendo esta noite para você confiar plenamente no que Ele te prometeu. Você não precisa ajudar Deus em nada, porque Ele é um Deus suficiente. Ele é um Deus que pode todas as coisas. A única coisa que você tem que fazer é crer nas promessas de Deus e no Senhor Jesus Cristo. E por conta desta pequena incredulidade, digamos assim, ou melhor, vamos falar por conta desse ato de Abraão, incentivado por Sara, de tomar uma escrava, Agar, e gerar esse filho Ismael, pensando que Ismael, por seu primogênito, ou seu filho que tinha nascido, seria o filho da promessa. Eu disse: olha, este não é o filho da promessa, mas aquele que vai nascer de Sara. Então Deus, ele estava confirmando as promessas dele na vida de Abraão. E este filho nasceu. Imagine agora um casamento de toda uma vida, de toda uma renúncia, de todo um amor. Porque se chegar velho casado, realmente se tem que ter muito amor, muita compreensão, aprender a ceder, aprender a renunciar.
ser premiado no final da sua vida com um filho e sendo filho da promessa. E se não bastasse o filho da promessa, a partir desse filho a terra seria bendita e todas as nações seriam benditas por aquele filho. Mas houve um momento em que Deus chama Abraão: Abraão, sacrifica o teu filho Isaque. Pense comigo, neste momento que Deus pede para sacrificar o teu filho, depois de todas as promessas que ele fez, Ismael já não mais morava com Abraão, porque Ismael tinha que ir embora, porque ia ter contenda, ia ter briga entre os irmãos, e somente um era o filho da promessa, ou seja, Isaque. Então imagine como ficou a cabeça de Abraão neste momento. Diz: olha, talvez ele tenha pensado: já estou tão velho, eu estava na minha terra, Deus me tirou da minha terra e me trouxe para um lugar que eu não sei onde é. Deus tem verdadeiramente me abençoado, Deus tem feito o meu caminho prosperar, Deus ainda me abençoou tão grandemente que me deu um filho na minha velhice. E agora, depois de tudo que Deus fez, me tirou da minha terra, me prometeu que ele seria uma grande nação, me prometeu que a família da terra seria bendita dele. De repente agora Deus quer matar o meu filho. Imagina o seu filho, irmão e irmã. Se Deus pedisse o seu Isaque nesta noite, você daria a Deus? Se Deus pedisse, Abraão não é diferente de mim e de você, não. Ele tinha a mesma estrutura que nós temos. Ele tinha carne, tinha sangue, ele tinha emoções. Eu estou perguntando: se Deus pedisse o seu filho, o seu Isaque, se você daria nesta noite? Porque a gente canta: sei que estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, pode ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta, a igreja canta: ofereço a ti. Para o quê? Para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Se você canta isso, você tem que estar disposto a dar tudo a Deus, inclusive o seu filho, o seu Isaque. E como estava a cabeça de Abraão? Como está a sua cabeça? Se Deus pedisse para você dar o seu filho: meu filho, essa semana bateu com a cabecinha de leve na parede, na quinazinha da parede assim, e criou um galozinho, e eu entrei no desespero, porque eu amo demais meu filho. Sendo que você fica observando: olha, se por uma pancadinha dessa a pessoa entra em desespero, você imagina se Deus dissesse: me dá o teu Isaque, mata-o para mim. Não é fácil matar o Isaque, mas entenda a lição de Deus. Deus está dizendo que para as promessas dele se cumprirem na sua vida, é necessário ele provar a tua fé. É necessário Deus provar a sua fé para saber o que está no seu coração, e saber se o que você canta, e saber se o que você prega, e saber se o que você fala é verdadeiro ou não. Muitas vezes o nosso Isaque, meu irmão, ele está sendo chamado de dinheiro, como aquele jovem rico que chegou no ponto onde era quase perfeito. Mas ele disse: olha, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. E ele se recusou, ele voltou muito triste e foi embora. E Deus disse: olha, é muito mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Sabe por quê, meu irmão? Porque o dinheiro corrompe o homem. Muitas vezes o nosso Isaque é o dinheiro. Eu não estou falando de fortuna, eu estou falando de dinheiro. Às vezes você tem um salário mínimo, você ganha honestamente, mas você não consegue dar 10 reais para uma oferta na igreja. E eu não estou falando de dízimo e oferta, eu estou falando de avareza.
Você não consegue às vezes, meu irmão. Eu não estou condenando, estou dizendo o que é a nossa vida como seres humanos falhos. Muitas vezes a gente não consegue comprar um pão para dar ao pobre. Muitas vezes a gente não consegue ir numa comunidade, dar um abraço e dar uma roupa a ninguém. E a gente diz que tudo é de Deus. Diz a palavra de Deus lá em 1 Timóteo capítulo 6 versículo 10, diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nesta cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Tudo que é teu é de Deus. Isso não pode jamais anular a sua fé que você tem em Deus. Porque Abraão levou Isaac dele para o sacrifício, confiando que Deus ia fazer esse algo. Eu creio que no coração de Abraão ele disse: o Deus que é poderoso para me tirar da minha terra, para me guiar para um lugar onde eu estou prosperando, para me dar um filho na velhice, é um Deus que é poderoso, que mesmo depois que Isaac esteja morto, ele venha ressuscitar. Ele creu de uma forma maravilhosa em Deus. Às vezes a gente não crê em Deus, a gente coloca o nosso dinheiro em primeiro lugar, a gente quer arrumar desculpas para dizer que não ajuda na igreja, não ajuda o irmão por conta de dinheiro, porque o dinheiro está apertado, porque o dinheiro está escasso, porque eu ganho um pouco. Meu irmão, você ganha o necessário para sobreviver. A palavra de Deus diz que não falta nada a quem é justo, quem está perante Ele, quem está voltado ao Senhor. Aleluia. Se você só está ganhando salário mínimo, dê glória a Deus, agradeça a Ele, porque é com esse salário mínimo que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Agora não deixe esse salário mínimo, esse dinheiro pouco, tirar e roubar a sua fé. Deus, Ele coloca uma prova para você ser aprovado e aprovada, mas ser reprovado. Ele provou a fé de Abraão para saber se o coração de Abraão, por mais que ele já soubesse, mas para que estivesse fatos comprovados que Abraão verdadeiramente amava ao Senhor. Glórias a Deus. Às vezes o nosso Isaac está nas amizades. Diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E em Provérbios 12, 26, diz: o justo é mais excelente do que o seu próximo, mas o caminho dos ímpios faz errar. Às vezes pessoas me procuram pedindo aconselhamento de como se libertar, de como ser uma pessoa santa. E eu, a primeira coisa que eu falo assim: deixe as suas amizades do mundo já. Deixe as amizades do mundo já. Porque as amizades do mundo têm um outro pensamento que não é o seu. O seu ouvido é santo, a sua boca é santa, o seu olho é santo, a sua mão é santa, o seu pé é santo. Deus lhe fez totalmente santo para você estar com os santos. Deus não lhe fez santo para você viver no mundo, mas Deus te tirou do mundo para te fazer santo. E esta é a condição para ser salvo. E as pessoas muitas vezes não querem renunciar às amizades. E não pensem que eu estou falando de amizade de jovens só, não. É de senhoras também, é de senhores, é de crianças. Porque muitas vezes essas amizades só fazem na fofoca, só gera disse e me disse. E as pessoas querem abrir mão de tudo, mas não abrem a mão deste Isaac chamado amizade. E em terceiro ponto, Deus ele fala que a principal renúncia é renunciar a você mesmo. Como é difícil renunciar ao nosso ser. Como é difícil renunciar à nossa personalidade. Como é difícil calar no momento de agressão.
E muitas vezes é este Isaac que Deus quer na sua vida que você sacrifique. Muitas vezes é esse Isaac que você quer, que Deus quer que você sacrifique. Entregue na mão do Senhor. Aleluia. E confie que Ele vai fazer. Aleluia. Muitas vezes é esse Isaac do orgulho, do eu. Deus diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mateus 16, versículo 25. É renúncia, meu irmão. Essas três áreas são áreas fortes na vida de um crente. É a área do dinheiro, é a área das amizades e você mesmo com Deus. Aprender a renunciar, o nosso Isaac começa com uma grande obediência. Abraão obedeceu a Deus plenamente tudo que Deus ordenou. Continua com uma fé, porque a fé ela te sustenta na hora que você estiver fraquejando. Começar a duvidar, a fé é o escudo que não deixa dúvidas cair no seu coração. Como Paulo falou: olha, eu sei em quem eu tenho crido. Assim tem que ser eu e você, meu irmão. Nós temos que saber em quem nós temos crido, que Ele é fiel para cumprir a promessa que Ele fez em nossas vidas, para nos tirar do cativeiro, para nos dar uma nova vida, uma nova direção, para tirar aquilo que nós sabemos que não agrada a Deus no nosso coração, no nosso ser. Quando eu estava no monte ali orando, engraçado que essa palavra ela foi feita. Mizinho falou dos dois caminhos. E eu estou o dia todo eu falando renúncia. Deus falando renúncia, é renúncia, renúncia. Eu disse: Senhor, eu estou tentando renunciar a tudo. Pelo que eu sei na minha mente racional, eu tenho renunciado a tudo nesse mundo. Eu tenho tentado combater tudo. É prostituição, é todo tipo de seta, é todo tipo de falatório. Eu tenho combatido, Senhor, eu tenho me isolado do mundo. E Deus disse: ainda é renúncia, é renúncia, é renúncia. Porque Deus quer que você renuncie a sua vida para que as promessas dEle se realize de forma perfeita. Glória a Deus. As promessas de Deus na vida de Abraão, elas começaram a se concretizar, não porque Isaac nasceu, mas depois da morte de Abraão, porque continuou através de Isaac, porque Abraão resolveu crer em nosso Deus. Ele não, de momento nenhum, vamos dizer dessa forma, discutiu com o Senhor, combateu aquela palavra, ele apenas obedeceu. Nenhuma palavra ele disse em desacordo de Deus. Ele apenas preparou o filho, os dois moços e seguiu para onde Deus tinha mostrado, meu irmão. Assim tem que ser a nossa vida, é seguir sempre na direção que Deus tem mostrado. É renúncia, é deixar sua vida de lado, é deixar a amizade de lado, é deixar o amor de lado, é deixar o falatório de lado, é deixar a fofoca de lado, é deixar as coisas que te empatam de crescer, para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Amém. Renuncie às coisas que não te levam para Deus, que fazem com que as promessas de Deus ainda não aconteçam, porque Deus tem promessa para a sua vida. Deus quer realizar coisas grandes. Deus quer realizar coisas maravilhosas. Deus ele quer fazer coisas grandes, como fez na vida de Abraão. Abraão recebeu todas as vitórias na vida dele porque ele resolveu crer no Senhor. Ele foi aprovado naquilo que Deus propôs. Deus nem sabe o que está no meio do seu coração nesta noite, Ele sabe. Mas agrada a Deus quando você começa a falar. Agrada a Deus quando você diz: Deus, eu não consigo nessa área vencer, mas eu estou te entregando este que é o meu Isaac a ti, para o Senhor tratar, para que eu seja aprovado, as tuas promessas venham sobre a minha vida. Aleluia! Agora eu quero que você imagine, meu irmão, se você tem coragem de fazer isso nessa noite, se você tem coragem de renunciar, porque Deus ele sabe onde está o problema na tua vida. Deus ele sabe onde está o teu Isaac. Deus ele sabe qual é o seu problema. E não bota o problema
Renuncie o seu eu. Renuncie as coisas que estão te fazendo parar. Renuncia. 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 Em nome de Jesus. E Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Não existe forma secreta. Existe crer com todo o coração, com toda a alma e todo o entendimento. E Deus grandes coisas fará. Amém? Vamos ficar em pé neste momento. Se estás aqui, Senhor,